Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Nós já temos em estúdio o Paulo Vieira de Castro. Olá, Paulo. Olá. Paulo, o Paulo é um conceituado autor de língua portuguesa na área da espiritualidade para as empresas. Tem 5 livros dedicados ao bem-estar nas organizações, destacando-se o Viva a Crise, o Despertar da Consciência em Tempos de Incertezas, o Dharma Marketing, a espiritualidade no mundo dos negócios e também a civilização do medo. O Paulo Vieira de Castro é diretor do Departamento de Bem-Estar nas organizações do Instituto de Tecnologias da Consciência Aplicada nos Estados Unidos, não é assim? É verdade. Disse tudo verdade, não é? Sim, até e agora. hoje está aqui para apontar algumas soluções ou pelo menos ajudar-nos a refletir o porquê da nossa insatisfação em relação ao nosso trabalho. Ou seja, quando começa uma segunda-feira, eu venho no autocarro e só ouço lamúrias. Ai, que seca, lá vai começar mais uma semana de trabalho, vou ter que aturar o fulano e a cicrana. Paulo, a que é que se deve esta insatisfação de 70% dos portugueses relativamente ao seu trabalho? O que é que o Paulo aponta? Acha que está ligada ao meio, ou à mudança, digamos, do desconhecido, ao medo que a pessoa tem da mudança e de sair da sua zona de conforto? Eu compreendo a sua questão. Antes de mais, bom dia para todos. Compreendo a sua questão muito bem. Aliás, a maior parte de nós, pelo menos aqueles que se preocupam com estes assuntos, acabam por ser resultado disso mesmo, ou seja, de escolhas que nós fazemos, desistindo muitas vezes de empregos muito conceituados e muito bem remunerados, para ter um caminho mais ético, um caminho mais de acordo com aquilo que são os nossos princípios e os nossos valores e tantas vezes o nosso caráter. Claro. Isto na procura digna daquilo que podemos considerar que é ser humano. Há vários aspectos. Desde logo as empresas contratam partindo do princípio ou partindo de grelhas ou de esquemas absolutamente ultrapassados. Quando hoje em dia se calhar já pensamos de forma distinta, mas ouvimos comentar muitas vezes, quando se concorre a uma vaga de emprego, parece que aquele que fica com o emprego é o indivíduo que está disposto a ganhar menos para desempenhar aquele papel. Depois também a forma como a contratação é pensada, ou seja, é frequente vermos contratar um elefante e depois esperar que ele suba uma árvore. Não sobe, não vale a pena, não é? Depois também a questão da pouca importância que se dá aos soft skills, ou seja, valoriza-se muito o percurso profissional, o percurso académico, mas fala-se pouco sobre a vida. O que aquela pessoa faz para além do emprego que tem? Em que projeto está envolvido, de que forma é que se preocupa com a comunidade. Portanto, eu costumo dizer, ser escoteiro é currículo, não é? Claro. Isso não é considerado. É curioso, qualquer prática de facto que seja a favor de todos e que tenha assim em consideração é currículo. Mas isso não é considerado. Eu recordo uma passagem, isto a propósito de porque é que as pessoas são mal contratadas. Porque de facto existe aqui um trauma, eu diria mesmo um cisma no que diz respeito ao que é a confusão entre a pessoa e o seu emprego ou a sua atividade profissional, ou a sua mobilidade profissional. Eu encontrei um indivíduo uma vez, que já não via há 30 anos. Ele vinha vestido de maneira absolutamente casual, ou seja, trazia sapatilhas, blusão de ganga, umas calças de ganga, uma t-shirt branca. O que é relevante para a história. E já não via há muito tempo, fiquei contente de ver, ele também ficou contente de me ver, e perguntou-me, então o que é que tu fazes? E eu disse, tranquilamente, olha, procuro ser bom pai, bom irmão, bom filho, bom amigo. E antes que eu dissesse amigo, ele disse, deixa-te lá de brincadeiras, lá o que é que tu fazes? Repare-se, se isto não é importante, o que é importante? E essa é que é a questão. Quando me diz, há 70% das pessoas que estão insatisfeitas. Não é preciso ouvirmos as pessoas. Basta ver os programas que seguem na televisão, o consumo que fazem de estupefacientes. Nós somos o país na Europa que mais tem subido no consumo de calmantes, no consumo de antidepressivos. E não precisamos ouvir as pessoas para saber que elas estão insatisfeitas.
Curiosamente, parece que estão satisfeitas em relação àquilo que é acessório, esquecendo-se que, de facto, muitas vezes o tempo mais nobre que têm do seu dia-a-dia é o tempo que passam no trabalho. Passam 8, se considerarmos o tempo de caminho, 12 horas, metade do dia, é passado dedicado a um trabalho do qual estas pessoas não gostam. O que é muito, muito triste, não é? Pois, mas portanto, por um lado há a questão da contratação, por outro lado há a questão da escolha, ou seja, será que as pessoas podem escolher o emprego que têm? Claro que há soluções para isso e cada vez mais se aponta para a existência de um rendimento cidadão, ou seja, um rendimento de cidadania, o que é? Pode ser entendido como um rendimento básico incondicional no sentido que é para todos, ou seja, quer se esteja empregado, quer não esteja empregado, recebe-se um rendimento, porque ser português tem que fazer um sentido, e o sentido tem a ver com essa questão do trabalho, ou seja, não é o pleno emprego que dignifica a humanidade, a justiça não está no pleno emprego, a justiça está no eu poder dizer que não àquele emprego, e eu morrer de fome. E os meus filhos não morrerem de fome. O que não é o que acontece em Portugal, não é? Naturalmente. Portanto, daí que as pessoas aceitem qualquer emprego por fome. Muitas vezes por fome e por sede dos outros. Mas naquela ideia de eu passar fome. E há contas para se pagarem, não é? Todos os bolsos. Se toda a gente tiver um rendimento cidadão, e rendimento esse, que não é imputado, no caso da pessoa empregada, a própria empresa não vê refletido esse valor, ou não verá, imaginemos que são 516 euros. Esses 516 euros ao serem suportados pelo Estado, a empresa, a empregadora já não os vai pagar só o restante ao funcionário. Sendo que o funcionário está perfeitamente à vontade em qualquer altura para dizer, olha, não estou mais interessado, este projeto não me interessa. E então o que é que nós vamos ter? Vamos ter pessoas que têm de ser capazes de decidir, e eu penso que as nossas escolas não estão a investir nisso, ou seja, as escolas servem cada vez mais para ensinar a obedecer e menos para se ter atitude e autonomia. Quando nós tivermos de facto um rendimento, chamemos do que quisermos, eu chamo de rendimento cidadão, quando nós tivermos um rendimento que permita a qualquer pessoa dizer que não a um emprego, então nós não temos pessoas, ou teremos muito menos pessoas insatisfeitas. Não é? Também o medo é usado pelos detentores do poder para manipular quem vive sob a sua alçada. Assim sendo, terá que haver uma mudança de comportamento, o que nem sempre é tão simples e linear. Será que a introdução de inteligência emocional enquanto disciplina nas escolas, e já me estou a referir já ao primeiro ciclo do ensino básico, viria a dar, portanto, origem a novas mentalidades, a novos comportamentos? Pois, veja-se. Eu percebo qual é o âmbito da sua questão. Desde logo se remete para o primeiro ciclo, devemos dizer que grande parte da responsabilidade ou da autonomia das escolas se sustenta nos recursos das autarquias. Portanto, há aqui uma questão que é importante julgarmos, que é cada autarquia, de acordo com o design da sua população, pode intervir nesse sentido. Ou seja, quando nós saímos do primeiro ciclo, pode-se dizer, bom, isso é uma coisa que tem a ver com o Ministério, tem a ver com o whatever, não é? Portanto, quando nós falamos do primeiro ciclo, nós hoje podemos pensar o ensino de uma população infantil, levando em consideração o próprio perfil. Ou seja, é diferente eu pensar a autonomia de uma escola no Porto, ou em Lisboa, ou em Freixo de Espada à Cinta, não é? Portanto, aqui uma responsabilidade acrescida nas autarquias que tem que ser assumida. E eu penso que não tem, embora haja grande evolução, isso não tem sido conseguido por completo. Fundamentalmente, quando pensamos nas escolas e quando pensamos na autonomia e não ensinar o que pensar, mas ensinar a pensar, dar essa liberdade aos alunos, nós somos muito mais exigentes, falamos de autarquias, mas também temos que ser mais exigentes no que diz respeito aos currícula, dos cursos, mas também dos professores. Ou seja, tem de haver tempo para o aluno pensar. E o aluno não pode estar pressionado por um programa. E o professor não pode estar pressionado pela ideia de que tem de cumprir o programa. Então, o professor limita-se a debitar matéria e o aluno limita-se a estar ali. E detesta ir para a escola. Exatamente. Porque é o que acontece com a maior parte das crianças. Detestam também ir para a escola. Ou seja, este síndrome de insatisfação já nos acompanha desde tenra idade. Sim. Porque, por exemplo, o termo escola significa folga, ócio e debate. Então, na escola há também falta de bem-estar e debate e cooperação. Não, de facto, a escola não é pensada na forma da autonomia, quer do professor, quer do aluno.
existem de facto um conjunto de regras que evocam tudo menos a autonomia. E nós vemos isto com muita frequência. Aqui no Porto aconteceu há 3 semanas atrás um caso absolutamente assustador, que foi por causa de um inquérito que passou numa escola. O inquérito que não tinha significado nenhum, porque um aluno do 5º ano que não entende o que é a orientação sexual, que não entende de facto do que é que se está a falar, ele pergunta. Se ele não perguntou, de facto não interessou para nada. Quer dizer, ele perguntou o que é escolaridade, porque ele não sabe o que é escolaridade. Agora, gostas de homens, mulheres ou outros, portanto, isto não lhe disse nada, não? Portanto, estamos a falar de um caso que, entretanto, os jornais aproveitaram para fazer daquilo um caso em que se persegue claramente o que é a autonomia das escolas. Estamos a falar da educação para a sexualidade. E persegue-se tanto para a sexualidade como se persegue para a cidadania. Quer dizer, as pessoas não estão motivadas para isso e então estão em matéria nesses ambientes. Naturalmente que, atento o Ministério a esta questão, mudou rapidamente estes assuntos para optativos, para obrigatórios. E aí é que, de facto, nós começamos a ter medo, quando vemos que há pequenos grupos da sociedade civil que estão organizados, muito organizados, e que se manifestam de forma absolutamente incompreensível. Faltando aquilo que é a educação, faltando ao que é a lisura, faltando ao que é a própria moral e a lei, e ultrapassando tudo isso, tentam impor um registro de medo. E o que é alimenta o medo? Essencialmente a ignorância. Essencialmente a ignorância. Naturalmente que, e estamos a falar de escolas, não é? Sim. Uma escola que é feita com base num critério, que o único critério de exigência é que o aluno esteja sentado numa sala de aula. Veja-se que não é lei ou um pedagogo que diga que isto deve acontecer. Portanto, isto é um pensamento do século XVIII. Não existe nenhuma lei que diga que a aula tem que ser dada com o aluno sentado na sala de aula. Não existe. E mais grave do que isto é esquecermos aquilo que é funcional, ou seja, o aluno hoje em dia aprende em casa, aprende no autocarro, basta ter acesso a um tablet, a um telefone e o aluno está a aprender. E os professores, enquanto não entenderem isto, enquanto insistirem em dar uma aula expositiva, num contexto de uma sala de aula, que é, no fundo, uma prisão a que ninguém merece ser condenado, e estou a falar do próprio professor, então, de facto, nós vamos ter aqui a cultura da ignorância, onde, de facto, de ciclo a ciclo, não se terminam os ciclos, né? Os ciclos expandem-se, terminando só com os exames. Os exames é qualquer coisa que está perfeitamente desenquadrado do que é a realidade. Verdade, também estou de acordo. Eu estou de acordo que se está a fazer um exame de admissão. Imagine, se eu quero ir para a medicina, eu tenho que ter uma base que me permita ir para a Universidade de Medicina, mas se for para a arquitetura tem que ser diferente. E depois o excessivo das médias do secundário, depois o excessivo das médias do secundário, estão a criar também morda de ignorantes, porque nós sabemos que há cadeiras que são dadas, quer no ensino público, quer no ensino privado, de forma perfeitamente acéfala, ou seja, toda a gente tira 20. E estávamos a falar há pouco em inteligência emocional e, entretanto, pegamos na escola, no ensino e fomos por aí fora. E esquecemos-nos um pouco da inteligência emocional, ou seja, de criarmos sentimentos e emoções. Nós tínhamos falado a propósito daquilo que cria o medo, ou seja, o que é de facto precursor do medo é a ignorância, e daí que tínhamos passado para a escola, não é? Porque de facto... quando falamos em ignorância, quando falamos em saber, há uma ligação direta, não é, à escola. E então, há questões sobre as quais eu acho que é obrigatório refletir. Desde logo, nós temos 12 anos de ensino obrigatório, o que é absolutamente meritório, digamos assim. Há 15 anos, se me falassem disso, eu achava uma utopia. E Portugal é de facto precursor de muitas destas pequenas utopias, não é? E Portugal tem 12 anos de ensino obrigatório. Mas ao longo destes anos existem matérias, existem cadeiras, existem aulas que ensinam o aluno a pensar a respeito de si próprio. Ou seja, partir de si próprio, entender-se que é de facto uma pessoa física, é também uma pessoa biológica, é também uma pessoa espiritual, mas também é uma pessoa emocional, porque ele tem características psicológicas, não é?
E tudo o que se fala na psicologia, e eu estou a falar do que sei, se resume a decorar uma dúzia de conceitos. E de facto a psicologia não terá que ser isso. Também tem que ser isso, porque nós, para falarmos do ponto de vista técnico, a propósito seja do que for, temos de ter uma base conceptual. Porém, se nós formos à raiz da palavra psicologia, e eu tenho perguntado isto a psicólogos, se formos à raiz da... É porque é importante saber o significado das palavras, porque nós partimos delas, então, que diabo, temos de ter essa responsabilidade. Se formos à raiz da palavra psicologia, nós temos a psique, não é? Uhum. E psique é alma. Talvez por este não entendimento por parte dos psicólogos desta questão da própria palavra, é que a psicologia tem dificuldade em se adaptar. Porque também tenta ali ligar-se a outras questões que de facto não são da sua cátedra. Portanto, e também dizia eu, haverá algumas matérias que poderiam ser usadas para ajudar o aluno a pensar a propósito de si próprio, não a fantasiar a propósito de si próprio, porque é isso que acontece, não é? Dizia eu, temos a filosofia, temos a psicologia, temos a religião, temos a moral, temos uma série de competências que podiam ser desenvolvidas exatamente nesse sentido, que era tornar o indivíduo, o jovem, mais autónomo. Contudo, não é isso que acontece. Recorremos essencialmente a manuais, onde aquilo que é pedido não é o pensar a respeito de si próprio, não é o partir das perguntas essenciais, mas sim partir do manual onde as respostas já existem. E decorá-las. De facto, isso não serve para nada, não é? Portanto, a ignorância está cada vez mais nas escolas, quando deve ser exatamente o contrário. E nas próprias universidades, não é? Porque se formos à raiz da palavra universidade, ela não recorre para aquilo que as pessoas julgam que é uma só maneira de pensar, não é uma pluralidade de maneiras de pensar. Isso tem que ser considerado. Isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, o debate tem de ser constante. E aí também temos que fugir às aulas expositivas e temos, de facto, que nos interessar cada vez mais por aquilo que podemos considerar que é fundamental, que é o partir das questões e não o partir das respostas. Porque parece que os livros servem para dar respostas. Não. Os livros, em especial os livros das escolas, terão que servir para se colocar perguntas. E enquanto a escola não dá para isso, vamos ter dificuldade. Quando falo em inteligência emocional, e quando eu digo, de facto, pensar a propósito de si mesmo, ou seja, o indivíduo que descobre que é uma pluralidade de indivíduos e que tem vários condicionantes da sua própria natureza, seja a física, seja a espiritual, seja a mental, portanto a psíquica, seja whatever, de facto a escola tem de servir para essa descoberta e para depois se debater e refletir a propósito de uma pluralidade de aulas, uma pluralidade de corpos, uma pluralidade de extensões, muitas vezes da tecnologia, que de facto por lá populam, não é? Portanto, não criar um ensino baseado na ideia de um conhecimento médio, como não criar um ensino baseado no conhecimento de um indivíduo médio, ou seja, existe uma pessoa que é média, portanto faz a média entre aqueles que pensam à direita ou à esquerda, que pensam para cima ou pensam para baixo. A questão emocional, isto é um elemento fundamental. O ensino da empatia, o ensino dos sentimentos, veja-se, há palavras que eram em desuso, em esquecimento, bondade, solidariedade, empatia, amizade, e a escola tem que servir para isso. Claro que sim. Exatamente, eu falei na inteligência emocional porque isso também, se a pessoa desde lá do princípio da sua vida é despertado para usar as suas emoções, os seus sentimentos, isso vai refletir-se na sua maneira de agir para com o próximo, não é? E isso também vai gerar, a nível de empresas, líderes excelentes, não é? É porque eu vou-lhe dar um exemplo de um mau líder. E um dia destes estava em contexto laboral e nós estávamos todos ainda em termos de formação, estávamos a ter uma formação e então diz o coordenador do centro, eu aqui não quero que ninguém, ou seja, ele estava a apelar para a competitividade e não para a cooperação. Então ele disse, eu aqui não quero que ninguém ajude ninguém. É como se estivéssemos num sistema nazi. Ninguém vai ajudar ninguém.
é cada um por si. Quer dizer, um indivíduo que tem uma equipa, que coordena uma equipa e está a imbuir este tipo de sentimento de competitividade, que produtividade ele irá ter? Mas veja, mais uma vez, e foi por aí que eu comecei, mais uma vez a questão da forma como se contrata. Claro. Porque, eventualmente, esse indivíduo pertence a uma cadeia de comando, digamos assim, e estará a representar o edifício de poder, ou seja, quem está acima dele pensa como ele, quem está acima de quem está acima dele pensa como ele, ou não. Não é? Se não for verdade o que eu estou a dizer, ou o que acabei de dizer, então esse indivíduo está no lugar errado, foi mal contratado. Isso nota-se muito, ou seja, aquela ideia de qualquer pessoa serve para estar no balcão, eu estou a dizer isto sem qualquer discriminação, é perfeitamente errado. Porque claro, nós entramos numa loja e podemos nos sentir acarinhados, podemos nos sentir tratados de uma forma profissional, digamos, mas também nos podemos sentir maltratados. Isso não tem a ver com a formação, isso tem a ver com a formação da pessoa que lá está, porque ela está a representar uma entidade, está a representar uma marca, está a representar uma cadeia de comando, e de facto se ela não tiver o exemplo que tem de vir de cima, e se conhecer, e por isso que é importante as organizações serem cada vez mais horizontais, se de facto isso não acontecer, ou seja, se não tiver o exemplo, ela vai ou agir por modo próprio ou vai agir de acordo com aquilo que aprendeu nos filmes de Hollywood, não é? Porque repare-se a história, se confrontarmos a história com a realidade, nós vemos que até nas escolas a história é dada de acordo com o Hollywood decretou. Veja-se, por exemplo, a forma como a Segunda Guerra Mundial é dada nas escolas. Com o dia a dia. Até os anos 80, o dia D em França nem sequer era reconhecido, nem era celebrado, só começou a ser entendido como importante para a história de França quando se começou a fazer contas e viu que de facto toda aquela região vivia de um turismo que estava relacionado com o dia D, não é? Portanto, mas, contudo, se perguntarmos às nossas escolas, a libertação da Europa termina começa e termina com o dia D, o que é perfeitamente errado. Não é que se quer dizer alguma coisa, mas bastará contabilizar os mortos. Claro. Bastará ver quantos chineses morreram, quantos russos morreram, e bastará ver de facto qual foi o impacto da Segunda Guerra e como é que terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas isso não se vê nos filmes. O que se vê nos filmes é essa liderança pouco flexível, musculada e se calhar também nas telenovelas, não é? Portanto, é uma relação que tem muito a ver com o cinema, tem muito a ver com a televisão, em especial com as séries de televisão, e que de facto não se nota tanto os sentimentos, não se nota tanto a empatia, porque a empatia, como eu aqui dizer, mas a empatia todos nós sabemos o que é, se calhar por razões erradas, ou seja, nós sabemos que é uma pessoa antipática, não reconhecemos tanto a pessoa simpática, não damos grande valor, parece que é uma obrigação. A empatia é sofrer com. Mais uma vez, se formos à raiz da palavra empatia, encontramos uma circunstância que é sofrer com. E quantas pessoas estão dispostas a sofrer com o problema que o outro tem? Quantas pessoas estão dispostas a sofrer quando alguém que está sentado nas escadas do cinema Batalha, cheio de frio, cheio de fome? Somos todos nós que estamos hoje aqui, aquelas pessoas que estão em casa a ouvir na tranquilidade, no conforto dos seus lares, somos todos nós que estamos ali sentados. Isto é empatia, não é? Portanto, perceber que o tempo que está a pedir, que também sou eu, é empatia. Bom, voltando um pouco outra vez às empresas, se nós nascemos todos de uma relação amorosa, não é? Então, nascemos de relações otimistas. Então, quando constrói-se uma empresa, a empresa também deve nascer de uma relação de amor, de otimismo. Então, essa empresa deverá proporcionar aos seus colaboradores exatamente isso. Esse ambiente de amor, de cooperação e de otimismo. E não de líderes autoritários, que eles é que sabem tudo. E depois criam a tal percentagem assustadora de pessoas que vão para os seus postos de trabalho a arrastarem-se. É curioso, vamos ver. O que diz é verdade. Mas é curioso perceber que desses 70% de pessoas insatisfeitas... Há 20% que não se enquadram, entretanto 20% não se enquadram nem nos postos em questão, nos postos de trabalho. Portanto, veja-se, o que é que nós temos? Temos isso, por outro lado sabemos que mais de 160 mil jovens, eu disse 160 mil jovens, não estudam nem trabalham. Isto é assustador, não é para eles não estudarem e não trabalharem. É o que é que isso significa? Significa que não se enquadram
não se enquadram dentro desse registro onde de facto nós vamos sofrer todos os dias de manhã. Eu costumo dizer, se não for você que se levante para ir trabalhar, despeça-se já. Não é? Porque de facto o que é que nós temos? Sermos os maiores consumidores de ansiolíticos e calmantes resulta exatamente desse desânimo. E tem muito a ver com a escola e tem muito a ver com o emprego. Não é? Portanto, de facto, veja-se, as famílias, as empresas nascem de relações otimistas, amorosas até. Se eu passo mais tempo com os meus colegas de trabalho do que passo com os meus filhos, eles também são a minha família, tem que ser. Claro. E quando me negam essa possibilidade, negam ter uma família, ou ter uma família mais alargada. Quando me dizem, não, o que é que sei, vocês aqui não têm que pensar, vocês estão aqui para agir, estou-vos a dizer que daqui a 2 anos todos estes funcionários vão ser substituídos por um computador. Claro. Porque tudo que é rotineiro, tudo que não exige a capacidade de pensar, de ir para além da rotina, é facilmente copiável por qualquer software. Porque a inteligência artificial é isso mesmo. É replicar as rotinas humanas. Mas a inteligência artificial nunca vai conseguir replicar a consciência de ser gente, a consciência de ser humano. Pronto. Portanto, o que é que nós temos? Temos, de facto, as pessoas desanimadas das empresas, temos os jovens que não se enquadram nem no sistema de ensino, nem nas oportunidades que são dadas em termos profissionais, porque, de facto, as empresas são feitas a pensar pelas piores razões, não é? Tem que se ganhar dinheiro. Não, tem que haver, de facto, repare-se, a satisfação é que gera dinheiro. Não é só com os clientes, é também com o público interno. Aliás, isto, veja-se, eu estou a falar de uma questão que vem de Lawton Born, ou seja, o homem que pensou os serviços, o marketing dos serviços, o canadiano. Ele escolheu quais são os públicos numa empresa em 1982 e nós ainda fomos capazes de realizar isso, ou seja, nós ainda percebemos que temos um público muito importante, nós, líderes empresariais, empresas, não percebemos que temos um público interno que é extremamente importante. E se da mesma maneira sou capaz de perceber que um cliente satisfeito e fidelizado me vai trazer o maior retorno, não é? Acontece exatamente a mesma coisa com o público interno. Portanto, as pessoas que se dedicam a construir postos de trabalho com base na rotina, com base naquilo que podemos considerar o arriscar o menos possível, não vão ter emprego no futuro. Como é que os líderes das grandes empresas e das empresas em geral poderiam melhorar este quadro? Fala muito em espiritualidade dentro da empresa. Que soluções? Como é que eles podem enquadrar a espiritualidade na empresa? Essa é uma questão que todos estes aspectos que temos vindo aqui a falar dizem respeito às pessoas, mas também dizem respeito às empresas, aos empresários, aos líderes de organizações que visam o lucro e que não visam o lucro, não é? Portanto, quando nós falamos aqui em termos pessoais, nós sabemos que estamos a falar das pessoas que são o tecido empresarial é constituído por pessoas. Eu voltando à questão estatística, e podemos fazer isto de uma forma muito simples. Vamos perguntar aos nossos amigos se têm uma religião. A maior parte deles vai dizer que sim. A parte deles será católico, cristão, pronto, mas tem uma religião. Então porquê é que eu, Paulo, quando dentro da minha empresa, deixo de ter religião? Deixo de acreditar nesses valores, deixo-os praticar? A espiritualidade não é mais do que esse compromisso. Muitas vezes perguntam-me, qual é a sua religião? Eu não tenho religião. Não tenho. É uma escolha. Se calhar era mais feliz se tivesse. Era mais feliz, não é? Dormia melhor. Deus quis. Não sei. Não sei se estaria de acordo. Deus quis, a obra nasce. Bom, mas eu era contra, antes pelo contrário. Eu acho que ter uma religião é estrutural para o ser humano. Agora tem que ser entendido de facto o que é ser religioso. E eu depois de dizer que não sou religioso, digo, mas espera aí. Se ser religioso é ter compromissos com a comunidade e cumpri-los, então eu sou religioso. Exatamente. Agora, se isso depende de adorar uma divindade, se calhar não. Claro. E então é aí que de facto a espiritualidade se desloca num outro sentido que a própria religião. A espiritualidade é dos homens, de todos os homens. A religião é dos deuses. Se calhar muitas vezes é só de um Deus, não é? Bom,
Portanto, não é compreensível pensar que eu posso deixar como se fosse uma gabardina, um guarda-chuva, a minha espiritualidade na entrada da empresa onde trabalho. Claro. Não é compreensível. Portanto, se eu acredito naqueles valores, se eu acredito naqueles valores, eu tenho que os exercitar. Se eu acredito nos valores cristãos, eu quando entro da empresa não posso tomar a atitude que essa pessoa acabou de referir. Não é? Eu tenho, mesmo em relação àqueles que eu não compreendo, eu tenho que ter compaixão. E a compaixão é ouvi-los. E ouvi-los é perceber até que ponto é que eu posso mudar, eu posso ser melhor naquele contexto. Portanto, eu não tenho que deixar de ser espiritual, do mesmo modo que eu não tenho que deixar de ser religioso quando dentro do edifício da empresa. Antes, pelo contrário. Todos aqueles valores, todas aquelas crenças vão modelar a minha maneira de estar e de sentir. Quando eu entro dentro da empresa e desejo de ser o Paulo que eu sou, então eu estou desanimado. Então, deixando de ser quem sou, estou triste. Não vou sentir satisfeito. E daí também a infelicidade. Portanto, repare-se, já foi reconhecido por todas as instituições internacionais que o ser humano é constituído por uma parte física, uma parte biológica, uma parte físico-química, portanto também podemos dizer isso, uma parte biológica, uma parte psíquica e uma parte espiritual. Quer dizer, isto é uma coisa tão básica que até me custa a crer que de facto que as pessoas que pensam como eu sejam confrontadas com a ideia que a espiritualidade é falta de responsabilidade. Quer dizer, como a contemplação não é falta de responsabilidade. A contemplação é, acima de tudo, essa responsabilidade. Quando eu, por exemplo, digo, vamos fazer aqui durante 10 minutos antes desta reunião uma meditação para tentarmos equilibrar as nossas energias, para estarmos todos aqui focados naquilo que vamos conversar. Esse tempo é entendido como tempo perdido para as pessoas que estão presentes. Estar comigo próprio é perda de tempo? Nunca, em tempo algum. O que é que nós vemos? Vemos que a pessoa quando chega a casa está sozinha, liga a televisão e vai para outra sala. Porque de facto nós convivemos mal com esta ideia de sermos qualquer coisa para além da realidade funcional e razoável. Portanto, nós somos animados acima de tudo por uma consciência, mais do que pelos próprios pensamentos. E o que é esta consciência, esta espiritualidade de que eu falo? Eu saber, eu ter a percepção de que de facto existo, porque eu quando falo da consciência, eu quando falo comigo próprio é qualquer coisa que está aqui, não é? Todos nós temos essa experiência. Eu estou presente a uma experiência e mais sou capaz de perceber que posso interferir nessa experiência. Esta consciência de estar para além de nós próprios, que é uma coisa que acontece de uma forma, até para aqueles que são mais materialistas, de uma forma muito concreta através dos pensamentos, não é? Nunca ninguém foi capaz de dizer onde são os pensamentos, nem onde é que começam, nem onde é que acabam. Nós sabemos que hoje em dia falamos muito do cérebro, nós sabemos que o cérebro está muito condicionado até pelo próprio intestino, não é? Pela glândula pineal, pelas questões da bioenergia e por aí fora. Agora, até o ser humano interiorizar isso e dizer eu também sou aquele que fala comigo, não é? Mesmo não estou doido, não é? E veja-se que o conceito de manicômio hoje em dia é uma metáfora, não é? Uma questão semântica unicamente e que serve-se de algum modo para que eu tenha consciência de que está do lado de cá não está do lado de lá. Portanto, o humor é que faz a diferença, porque eu estou convencido que a maior parte das pessoas que estão do lado de cá estão mais doentes do que aquelas que estão do lado de lá, pelo menos essas estão a ser tratadas. Portanto, nós remetemos essencialmente a questões meramente semânticas quando falamos de questões como a espiritualidade, como a religião, por aí fora. Portanto, estamos a falar de coisas que são absolutamente essenciais e básicas. Sim. E são da própria condição da própria natureza do ser humano. E se assim fosse, com certeza que a produtividade dentro das empresas seria superior àquela que se verifica. Não, isso está testado, atenção. Pois, e não haveria este sofrimento de ir para um local de trabalho onde eu não me sinto bem porque tenho um déspota como chefe. Deixe-me só dizer uma coisa, que é quando tenho um déspota como chefe, na perspectiva daquilo que é espiritualidade e daquilo que é uma pessoa religiosa, há uma luz que se acende logo e diz, essa pessoa sofre mais do que eu. Não é? É verdade. E tentar perceber como é que se pode ajudar essa pessoa. Provavelmente não somos nós que vamos ajudar porque ela olha para nós de forma sobranceira, está a olhar de cima para baixo. Exatamente. Mas esta é a qualidade, ou seja, perceber o que vai nos pés dessa pessoa, muitas vezes também nos alerta para a importância desta compaixão, ou seja, da possibilidade que eu tenho de entender que é uma questão de tempo eu poderei chegar a falar com essa pessoa e alertá-lo para o facto, alertá-lo para o facto de que somos todos um, não é? Somos todos iguais.
Quando há pouco de empatia, é eu perceber que a pessoa que lhe pede uma esmola é parte de mim, não é? Toda esta lógica tem que ser levada também para dentro das empresas. Portanto, todos nós temos muito para fazer dentro das empresas, em especial quando temos o extra da paciência, como é o caso do seu chefe. Ora, muito bem. Quando então é que a civilização do medo dará lugar à civilização da cooperação e da solidariedade? Porque já se notam umas certas, nota, mas pouco ainda, não é? É nota, muito pouco. Graças a Deus, nota. Por exemplo, eu tenho este discurso há 20 anos. E há 20 anos eu era visto como um extraterrestre, não é? As pessoas vêm pedir apoiar e vêm pedir para eu falar. Portanto, eu posso dizer que se nota. De facto, eu acredito que as revoluções não se dão pela fome nem pela miséria. Não dão. As revoluções dão-se pela mudança de consciência. É disso que nós estamos hoje aqui a falar. A mudança da consciência. Podemos falar de casos como a Revolução Francesa, mas podemos remeter-nos a casos mais próximos. Parece que as coisas em Angola estão a mudar. Mas a fome continua a mesma. A miséria continua a mesma. O que é que mudou? A consciência. E a consciência, quando há esta mudança de consciência, é um processo que pode ser mais longo, pode ser mais rápido, mas é impossível parar. É impossível parar. E de facto também notamos isso cá em Portugal. Há várias soluções. Naturalmente que há gerações que estão perdidas, porque são gerações que vão resistir sempre, mas nós notamos claramente que há um outro entendimento, há uma outra perspectiva no que diz respeito ao que é, para que é que serve uma empresa, e de facto ela tem que ser entendida como uma extensão da própria família, e as condições que queremos para a nossa família terão que ser as condições que queremos ter numa empresa. Somos todos um e ninguém fica para trás, não é? Portanto, isto eu aprendi com a minha filha, que aprendeu o filme da Disney, não é? Portanto, estamos a falar do básico, não é? De coisas tão simples, ninguém está aqui, nenhum de nós está aqui a inventar rigorosamente nada, não é? Claro. Se tiverem esta atitude, aquela e aquela, com certeza que vão ter nas vossas empresas colaboradores bem dispostos, satisfeitos, a gostarem de estar no local de trabalho e a produzirem mais, que é esse o objetivo de todos os empresários, não é? Criar riqueza. Mas se não tiverem a tal base de espiritualidade, bem-estar... Naturalmente que não se muda o mundo das empresas sem se mudar a sociedade, não é? Quer dizer, não será pensável mudar o mundo das empresas sem antes mudar o dia-a-dia das pessoas. Quando falamos de espiritualidade nas empresas, falamos a propósito de critérios, de conceitos, de ideias, como eu dizia, que têm milhares de anos. Portanto, ninguém descobre nada. Eu sei que hoje em dia tudo se vende, não é? Até se vendem cursos para aprender a meditar e tecnologias para meditar e por aí fora. Eu sei porque é de facto a minha área, não é? Portanto, eu também vendo essas coisas. Não aprender a meditar, mas as tecnologias que de algum modo também permitem atingir estados alterados de consciência e que as pessoas de facto possam perceber e sentir que existem outras dimensões da sua própria realidade, da sua própria vida. Mas não é só isso que estamos aqui a falar. Desde logo, dar um exemplo. O líder tem que entender o seguinte: liderar é servir. E tem que estar ao serviço. Portanto, é uma coisa simples. E estar ao serviço é estar ao serviço incondicionalmente. Estar ao serviço dos clientes, que não têm sempre razão, mas que não deixam de ser clientes. Tem que estar ao serviço dos seus colaboradores, não é? Independentemente daquilo que eles fazem e levam todos os dias da empresa. Portanto, eu diria que a palavra que ficou aqui esquecida foi servir, estar ao serviço. É por isso que qualquer manual com mais de 3.000 anos é útil para uma empresa. Ou até menos, quer dizer, podemos ir à Idade Média e ler os códigos samurai, não é? E percebemos que é liderar. E o que é ser liderado, não é? Claro. Dentro de um outro regime, dentro de um outro contexto, estamos a falar de épocas distintas, mas é importante perceber que a palavra servir e a condição de cuidar são fundamentais a qualquer líder. E bastaria este compromisso com o serviço incondicional e com o cuidar de todos os seus públicos, bastaria, de facto, para mudarem muito as organizações
Tem a ver com bem-estar. O bem-estar também está muito relacionado com elementos de bem-estar. Tem a ver com a iluminação, tem a ver com a orientação dos edifícios, tem a ver com tudo, porque de facto são as pessoas vivem da luz, precisam de estar, de ter boas condições para estar, mas também precisam de ter flexibilidade no que diz respeito aos momentos em que querem estar com eles próprios, aos momentos em que de facto eles entendem que precisam de outra dimensão do que é satisfação, do que é felicidade. Portanto, a própria questão de se cumprir o horário, veja-se, glorifica-se o indivíduo que sai tarde da empresa. Não, nas empresas mais avançadas, não digo em Portugal, faz o contrário. Não deve aceder de casa, não deve aceder de fora da empresa à plataforma da empresa, porque ele está a trabalhar na hora que não deve estar com a família, deve estar a divertir. O indivíduo que sai tarde da empresa não deve ser glorificado. Para esse indivíduo deve-se desligar-lhe o Wi-Fi e passar de 5 minutos desligar-lhe a luz. Claro. Porque de facto as empresas têm esta responsabilidade que é garantir que as pessoas fora das organizações têm uma vida compatível com aquilo que é ser humano. E obrigá-los a trabalhar em horários escravos e obrigá-los a pensar que há uma leitura positiva do facto de estarem internamente a trabalhar é qualquer coisa que tem que ser desmistificado. Não funciona. Porque o outro dia a pessoa chega cansada, porque chega infeliz, porque chega saturada, e isso vai prejudicar quer a empresa, quer a própria família. Exatamente. Eu sei que no próximo dia 15 deste mês haverá um congresso sobre o medo. Para que servirá, mais uma vez, já sabe para que serve, não é? Mas onde se realizará, em que horário e para além do medo, que outros temas serão abordados? Bom, há temas que são associados ao medo, não é? Portanto, desde logo a dor, o sofrimento. São coisas que tentam associadas ao medo. É o dia 15 de novembro, quinta-feira, durante todo o dia. Realiza-se aqui no Porto, no Centro da Universidade de Fernando Pessoa. Tem um custo simbólico de 15 euros que remete para uma instituição de solidariedade à qual está ligada o Frei Fernando Ventura e que tem como objetivo principal atender ou acudir de algum modo à crise humanitária que existe neste momento na Ilha do Príncipe, a propósito da qual não se fala, não é? Que é uma coisa curiosa, porque é que não se fala disso? Bom, mas isso já são questões políticas e geoestratégicas que não devem ser aqui chamadas. Para dizia eu, durante todo o dia 15, as inscrições podem ser feitas através do nosso site, congressodomedo.pt. Portanto, dizia eu que os fundos é uma participação simbólica de 15 euros. Portanto, se partirmos do princípio que vem gente do Chile, que vem gente dos Estados Unidos e que vem gente do mundo, é mesmo um valor simbólico. Naturalmente que se as pessoas quiserem dar mais, poderão, e se puderem dar mais, deverão dar mais. Vamos ter na abertura do Congresso um indivíduo muito relacionado com as empresas que esteve à frente do Banco Mundial. É um indivíduo budista, neste momento está reformado, não é? Mas esteve à frente do Banco Mundial em Genebra, portanto tem uma pessoa que esteve muito nas empresas, teve muitos projetos daquilo que podemos considerar as organizações e que hoje em dia tem uma perspectiva muito da espiritualidade nas empresas. Ele vai abrir o Congresso. Logo a seguir temos um painel que é da responsabilidade da Ordem dos Psicólogos aqui do Porto, da Zona Norte. É uma coisa interessantíssima. E depois vamos debater, vamos lançar uma questão juntamente com o Observatório da Violência da Universidade de Fernando Pessoa, com o Frei Fernando Ventura e com outros elementos, inclusive alguém da Segurança Social. Vai-se debater uma questão que é uma questão para a qual a maior parte das pessoas não estão preparadas, que é porque sofremos. Porquê é que não sofremos? Não é? E isto de ter com pessoas ligadas ao sofrimento. Frei Fernando Ventura está em várias frentes, onde há guerra, onde há sofrimento, onde há fome, não é? Onde há crise humanitária.
depois a questão do observatório da violência da Universidade de Fernando Pessoa traz-nos uma realidade mais concreta, mais urbana e que tem a ver com a cidade, não é? Porque a violência não é só bater Deus, não é? Eu quando saio à rua e se me sentir inseguro, isso é uma forma de violência, não é? Há várias formas de violência. Isto da parte da manhã. Da parte da tarde temos um centro transdisciplinar de estudos da consciência com um painel que vai refletir sobre as questões de inteligência artificial ou da desinteligência artificial, que já sentimos hoje, todos nos sentimos hoje em dia isso, por exemplo, quem está ligado a uma rede social como o Facebook, quem gera as redes sociais já não são pessoas, são máquinas. E, portanto, a maior parte das vezes não vale a pena falar com elas porque elas não entendem. Quer dizer, há palavras que elas entendem, mas nós não estamos preparados para essa linguagem. Portanto, o Centro Interdisciplinar de Estudos da Consciência vai refletir a propósito da inteligência artificial e do difícil que é nós, através de máquinas, trazermos consciência às nossas relações. Não é? Pronto. Depois, a fechar, vamos ter um outro painel. Cujo desafio tem a ver com experiências extraordinárias. Vamos ter dois indivíduos que chegam dos Estados Unidos numa feira de tecnologia, tecnologias essas muito relacionadas com o sofrimento e com o medo, especialmente com as questões psicológicas, muito relacionadas com as questões que podemos considerar que têm mais a ver com a parte psíquica das pessoas, não tanto com o sofrimento e com a dor física. Que vamos falar de tecnologias. Uma delas vai-nos falar a propósito de experiências extraordinárias com crianças autistas, não é? Portanto, uma outra dimensão da existência. Temos também um indivíduo que vai falar sobre a sua própria experiência, estamos a falar de experiências extraordinárias em contexto de guerra, portanto, uma pessoa que esteve durante a guerra da África, no campo mais perigoso da Guiné-Bissau, portanto, num campo onde o campo será assistido de 6 a 6 meses por helicópteros, portanto, tal era, digamos assim, o medo que estava instalado naquela zona. E é uma sujeita extremamente interessante, que é terapeuta, que está relacionada com aquilo que é o ambiente de medo e de sofrimento no que diz respeito ao ativismo, ou seja, uma pessoa que é uma ativista, que tem uma ação de rua, e vai-nos falar sobre essa sua experiência, neste caso do embate e do confronto com o próprio medo. Portanto, não se esqueçam, dia 15 de novembro, é verdade, daqui a pouco de vez, na Universidade de Fernando Pessoa, inscrevam-se através do site congressodomedo.pt, www.congressodomedo.pt. Paulo Vieira de Castro, agradeço o facto de ter vindo até ao Porto de Encontro, mais uma vez, e desta vez para nos dar soluções para um melhor bem-estar nas empresas. Tanto em relação dos funcionários ou colaboradores em relação aos seus postos de trabalho, como dos seus próprios líderes, não é? A maneira com que devem agir, e a inteligência emocional que é tão importante. Sim. Esperemos que venha a ser uma disciplina. Sim, eu acho que os sentimentos e o caráter devem fazer parte do formador de todas as disciplinas. Muito obrigada mais uma vez. Eu acho que foi esclarecedor aqui este nosso Bom dia, muito obrigado. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.